Tuca Valdeci, caçador de Lamborghini Huracan. Molecada, meus seguidores aí, ó. Eu vim aqui fora jogar um entulho aqui. Caiu uma pipa aqui na rua. Ninguém correu atrás, eu não precisei nem correr. Fui, peguei o pipa e trouxe aqui pra mim, pra dentro. Mas só que uma pipa dessa daqui, eu tava andando de bicicleta descendo Tabatinga. Ela passou no meu pescoço. A minha sorte é que eu pulei por cima da bicicleta, me machuquei, mas não perdi a minha vida, não perdi o meu pescoço, que a linha já estava cortando, e de bicicleta ela passa que nem uma navalha. Então vocês que estão empinando aí, tenta empinar num lugar seguro, cuidado com laje, com acidente, essas coisas que pode ser fatal, um acidente de uma laje. E cuidado com os motoboy, meu. Empina num lugar seguro onde que você vai ver que não vai machucar nem você e nem ninguém, tá? Para você não tirar a vida de ninguém, empinem com segurança. Podia dar para alguém, para fazer alguma criança feliz, mas não posso fazer isso, ó. Tem que quebrar.